Fernando II foi um imperador romano-germânico e arquiduque da Áustria de 1619 até sua morte em 1637. Ele era um homem bastante devoto e fervoroso na fé. Seu governo foi marcado por muitas crises e guerras frequentes entre os diversos setores da sociedade. Em um gesto de gratidão pela vitória em uma batalha, Fernando decidiu construir um convento para padres carmelitas na cidade de Praga. Era o ano de 1620 e o imperador mal sabia que o seu nobre gesto daria início a uma das mais famosas devoções de toda a cristandade. A cidade de Praga, como bem sabemos, é um lugar realmente encantador e repleto de história e cultura. Como capital da República Tcheca, é a cidade mais importante da região da Boêmia e sua localização está praticamente no coração da Europa. Ela é muito famosa pelo seu centro histórico, onde podemos ver ali belíssimas construções coloridas no estilo barroco, além das diversas igrejas góticas, por exemplo, não é? Mas no tempo do imperador Fernando II, Praga vivia um dos seus piores momentos sociais, onde muitas calamidades caíram sobre a bela cidade. E é nesse contexto de grande turbulência nacional que os irmãos carmelitas fixam residência na cidade. A situação geral era tão precária que faltava até mesmo comida para a sobrevivência das pessoas. E naquele cenário de crise cada vez mais complicado, é óbvio que as dificuldades também afetariam aqueles pobres carmelitas. Dentro dos muros do Carmelo, os padres entraram urgentemente em oração em busca do auxílio do céu. Eles intercediam por si mesmos, é claro, mas principalmente por toda a população de Praga. Naqueles dias turbulentos do ano 1628, os irmãos do Carmelo receberam a visita inesperada de uma mulher. Alguns deles ficaram mesmo intrigados com essa dama misteriosa. Na verdade, tratava-se da princesa Polixena Lobkowicz. Ela, uma mulher da alta nobreza, que tinha em sua árvore genealógica ligação praticamente com todas as casas reais da Europa, como, por exemplo, os imperadores russos e também os reis da Dinamarca. A princesa estava bem informada da real situação dos frades carmelitas do Carmelo da igreja de Nossa Senhora da Vitória. Essa igreja que fica ali no bairro Malá-Strana, que é uma das zonas mais antigas e históricas de Praga. Ali pertinho temos o Castelo de Praga e vários lugares históricos muito interessantes que nos trazem a impressão de que o tempo não passou por ali. Tal é o grau de conservação dos palácios e também das casas. A princesa Polixena foi até esses irmãos e lhes deu uma grande oferta em dinheiro para que eles pudessem sair da crise. Os irmãos, claro, eles ficaram imensamente agradecidos, porém, o mais impressionante dessa história ainda está por vir. Junto com aquela quantia de dinheiro, a princesa deu de presente aos carmelitas uma pequena estátua de cera de 47 centímetros de altura. Essa estátua, toda revestida de madeira, representava um lindíssimo menino Jesus. O menino Deus estava de pé, sua mão direita estava erguida, abençoando, e a mão esquerda segurava um globo dourado. O rosto do menino transmitia uma felicidade e uma graça que a todos conquistavam. A túnica e também o manto que ele usava tinham sido confeccionados pela própria princesa que, aliás, demonstrava ser uma artista muito talentosa. Bem, e quem era, afinal, a princesa Polixena? Ela nasceu em 1566 e faleceu em 1642. Ela pertencia a uma antiga família de nobres da Boêmia, que era uma das casas mais ilustres do Sacro Império Romano, esse império que foi fundado ali na Idade Média. Sua mãe era uma nobre espanhola, Maria Maximiliana Manrique de Lara e Mendonça.
Esta era uma mulher casada com um alto chanceler da Boêmia. Na altura do seu casamento, a senhora Maria Maximiliana ganhou, na Espanha, uma pequena estátua do Menino Jesus, como um presente de seu casamento. Essa estátua ficou logo conhecida entre seus contemporâneos pelos seus supostos poderes de curas e milagres. Mas antes de chegar a Praga, a imagem teria ficado todo esse tempo na Espanha. E conforme uma antiga tradição, a imagem foi muito venerada por Santa Teresa d'Ávila, que é a fundadora das Carmelitas Descalças. E de acordo com essa mesma tradição, a Santa Carmelita teria dado a imagem do Menino Jesus a uma nobre senhora de nome Isabela Manrique de Lara e Mendonça. Essa dona Isabela foi a mãe da Maria Maximiliana Manrique, que por sua vez foi a mãe da princesa Polixena. Portanto, a imagem do Menino Jesus esteve guardada com essa família como uma verdadeira preciosidade até o dia em que a princesa Polixena resolveu visitar os Carmelitas de Praga. E no ato da entrega dessa estátua, a princesa disse solenemente aos religiosos: "Meus queridos padres, entrego-lhes o maior tesouro que tenho neste mundo. Se vocês prestarem muitas honras a este menino Jesus, nada faltará para vocês." Os irmãos receberam aquela estátua e ficaram visivelmente felizes com a atitude da nobre princesa. Eles colocaram a pequena estátua no oratório interno do convento, onde ali passou a ser venerada pelos religiosos, e desde esse dia era diante da imagem do Menino Deus que os noviços carmelitas professavam seus votos perpétuos. Não demorou muito e a profecia da princesa se cumpriu, pois em pouco tempo começaram a aparecer inúmeros prodígios em toda a cidade. Mas uma tempestade se aproximava no horizonte e uma grande provação caiu sobre toda a cidade. 3 anos depois dessa imagem ter sido entronizada ali no convento dos Carmelitas, o exército da Saxônia invadiu a cidade de Praga e começou um processo de destruição do patrimônio da cidade. Muitos foram perseguidos, presos e até mortos. O caos tomou conta de todos e fez o seu reinado de terror. E até mesmo os padres carmelitas tiveram de fugir. Os inimigos destruíram a igreja, saquearam o mosteiro e puseram tudo abaixo. Foi uma luta terrível, onde o povo praticamente se refugiou na proteção do Menino Jesus. O fato é que os inimigos foram expulsos do país e os carmelitas puderam começar a fazer a reforma no mosteiro. E durante as obras, em meio aos escombros, eis uma grande surpresa. Eles encontraram a imagem original do Menino Jesus. Houve em todo o país uma grande alegria e também uma renovação à devoção ao Menino Jesus de Praga. Nessa época, destacou-se a figura do carmelita, o venerável Padre Cirilo da Mãe de Deus. Ele que foi um verdadeiro e incansável apóstolo da devoção do Menino Jesus de Praga. Acredita-se que a imagem original do Menino Jesus foi esculpida na Espanha por volta do ano 1340, em um mosteiro da Ordem de Cister. Conta-se que a origem da imagem está relacionada com a visão que o monge teve sobre o Menino Jesus, e isso o inspirou a criar a imagem tal como a conhecemos hoje em dia. A imagem do Menino Jesus de Praga transmite uma confiança na misericórdia divina e uma singular devoção a Jesus Cristo, no mistério de sua infância escondida. Muitos são os relatos de milagres atribuídos a essa devoção. A Festa Mundial do Menino Jesus de Praga é o primeiro domingo do mês de junho, um período que é marcado por milhares de peregrinos para ali prestar suas homenagens a Jesus, pedir graças e também para agradecer aquelas graças que já foram alcançadas. Porém, o Menino Jesus de Praga é comemorado tradicionalmente no dia 25 de cada mês, sendo em especial a comemoração que é feita no dia 25 de dezembro, onde se celebra o Natal do Nosso Senhor. O Palácio de Lobkowicz, que foi construído ali no século XVI, continua a ser um lugar majestoso. Uma simples visita a este local fascinante
nos proporciona experiências únicas e emocionantes, não apenas no sentido sobre a história da Boêmia, como também na história da própria Europa. Muitas gerações da família Lobkowicz viveram ali entre as paredes deste monumento, e ali eles escreveram importantes páginas da história da nação. Foi nesse palácio que a princesa Polixena teve a graça de receber a imagem do menino Jesus como um presente de casamento. E a promessa desse divino menino continua válida, viva e cada vez mais atual. Assim prometeu o menino Deus: quanto mais me honrardes, tanto mais vos abençoarei.